Estamos de volta aqui na Rádio Com, 10 horas 37 minutos, 10h37. Depois de pequenos ajustes técnicos, já estamos em condições de dar início ao último bloco do programa Contraponto, na edição desta segunda-feira, dia 13 de julho. Um dia muito frio em Pelotas, esta segunda-feira, e nós damos sequência aos trabalhos que vemos fazendo, examinando essa realidade grotesca da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do mundo inteiro. A Rádio Com transmitindo de casa em tempos de pandemia do novo coronavírus, com a Vera Lopes, a quem eu estou cumprimentando neste momento. Bom dia, Vera. Bom dia, Regis. Bom dia para todos que estão nos vendo e ouvindo. Tá legal. Bom dia também ao vereador Marcos Cunha, do PDT, o Partido Democrático Trabalhista. Marcos, satisfação novamente em tê-lo aqui na Rádio Com. Tá sem som? Liga o microfone, meu amigo. Aqui. Agora, bom dia, vamos de Vera. novo. Bom dia, Marcos. Regis. Estou ouvindo bem vocês. Um bom dia para a Julinha também que está aí. Pessoal que está nos ouvindo. Um bom dia a todos. Um dia de sol, de inverno, mas com um solzinho para nós, né? Um dia de sol, talvez ilumine a todos nós, né, Vera? Um dia de sol, porque as trevas do fascismo e do neoliberalismo estão em Pelotas, no Rio Grande do Sul, no Brasil e no planeta, Vera. Perdemos mais uma eleição ontem. Na Polônia. Ganhou a extrema-direita. Mas... A disputa era entre extrema-direita e direita. Tá bem. Lamentamos. A nossa realidade aqui também está migrando da direita para a extrema-direita, da extrema-direita para a direita. E aqui em Pelotas, vereador Marcos Cunha, as pessoas estão muito preocupadas, porque ontem eu assisti, e vocês dois, tanto tu como a Vera, que são pessoas bem informadas, estão sempre muito atentos àquilo que circula na mídia empresarial e também nas formas de comunicação que temos hoje em dia através da internet. E me surpreendeu ver que a cidade de Pelotas aparecia em alguns mapas que mostravam como é que está sendo disseminado o coronavírus no nosso país e que o Rio Grande do Sul é o segundo estado em mortes neste momento e também na mortalidade e também na disseminação do coronavírus. E a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, do PSDB, está agora querendo fazer a vontade dos empresários da cidade e não preservar a saúde do povo que pode ser afetado pela Covid. É isso mesmo que a prefeita está pretendendo? Ou eu estou com uma informação equivocada, vereador Marcos Cunha? Foi o vídeo que eu assisti da prefeita, falando sobre isso. Ela mencionou que não teria informação, não sabia que, em não recorrendo naquele momento da bandeira vermelha, que eu acho que a fez acertado, aliás, o bloco de oposição na Câmara de Vereadores, na última sessão, nós elogiamos essa atitude, porque realmente nós não temos em Pelotas uma estrutura hospitalar que esteja à altura da necessidade que uma cidade como Pelotas exige. Isso foi dito lá atrás pela Universidade Federal, e isso está sendo dito ainda hoje pela própria prefeita, que agora menciona que não consegue ampliar o número de UTIs com ventiladores porque não tem equipes. Antes não tinha os ventiladores. Agora, em termos de ventiladores, não tem equipes. Nós estamos numa situação seguinte: Pelotas precisaria ter pelo menos 87 ventiladores só para a Covid, isso desde abril, já está sendo dito isso pela Universidade Federal, e nós tínhamos na oportunidade 17 UTIs Covid, e passamos a ter agora 31 leitos de UTI Covid, sendo que nós sabemos que de uma hora para outra vem uma onda, né? E esses poucos leitos que nós temos não darão conta, se não tiver um controle realmente efetivo da propagação do vírus entre nós. Nós tivemos semana passada a
a Bianca de Carla publicou nas redes sociais que 18 trabalhadores na área da saúde da Santa Casa foram diagnosticados com Covid, tiveram que se afastar do 18. Então, imagina só, 18 pessoas treinadas, capacitadas, que sabem fazer intubação, que sabem fazer acompanhamento, que foram treinadas para isso durante anos, estão fora da linha de frente. Nós temos que recolocar pessoas e tem que ter tempo para essas pessoas fazerem o seu preparo, e serem treinadas. Está faltando já analgésico para fazer intubação nas pessoas. Então nós estamos numa situação realmente muito perigosa, muito grave, muito difícil, que demanda um esforço de toda a comunidade. Eu me solidarizo com as pessoas que estão apavoradas porque não estão conseguindo manter os seus negócios em dia. Não pensem em vocês que eu não tenho vários amigos que estão com as academias fechadas, que estão padecendo, tendo que demitir pessoas, outros que o seu comércio já não dá mais conta, as pessoas não estão indo comprar. Então nós temos uma situação grave econômica, sem dúvida nenhuma, e que ninguém gostaria de estar passando por ela. Mas, diante dessa situação grave, qual é a alternativa que nós temos para mais rapidamente conseguirmos ter uma vida mais ou menos equilibrada daqui para diante? A alternativa é uma só. Isso é o que a ciência nos diz, isso é o que está nos dizendo hoje a Sociedade de Epidemiologia, que mandou uma nota para o Estado hoje, né, falando sobre isso. Isso é o que tem dito a Universidade Federal, que é a maior instituição que estuda no país esse tema. É uma saída só. A saída para a economia e para a saúde é a mesma. É nós termos o cuidado com a saúde. Pessoas adoecidas, pessoas enlutadas porque perderam familiares, pessoas cuidando de doentes, não conseguem fazer com que a economia funcione. Aí, essa é a questão de fundo, quer dizer, nós precisamos tratar da saúde das pessoas para poder ter economia saudável. Uma coisa não está em contradição com a outra. Como as pessoas até apavoradas e preocupadas pensam que podem, vamos dizer assim, sair dessa situação, abrindo agora o comércio, voltando àquilo que seria a vida normal. Não é possível fazer isso. Se nós fizermos isso, e aí a prefeita fazendo com que a bandeira saia de vermelho e passe para laranja, vai provocar o quê? Mais aglomerações, vai provocar mais movimentação das pessoas no transporte coletivo, mais contaminação. Nós já temos aí os segundos mais contaminados em Pelotas são trabalhadores do comércio, são os comerciários. Primeiro são os trabalhadores da saúde, segundo são os comerciários. E muito, em grande parte, essa contaminação se dá, inclusive, no transporte coletivo, que é um local de aglomeração que, infelizmente, ainda está, vamos dizer assim, provocando aí uma série de situações que propiciam a contaminação. Então, se nós fizermos tivermos esse retrocesso agora, nesse momento, em que a curva está ascendente, o professor Maurício Garim, da FURG, me passou, inclusive, um gráfico, que eu até publiquei nas minhas redes sociais, eu passei para vocês, eu acho, Regis, mostrando isso, mostrando que nós estamos em plena ascensão da curva, nós estamos subindo a montanha. No momento de crescimento dos casos, não é o momento de flexibilização. O momento de flexibilização, nós estamos na descida, quando estamos já melhorando a condição. Nesse momento, se nós não tomarmos medidas fortes, mais rígidas de controle social, nós vamos ter aqui aquela situação dramática que nós vimos em outros lugares do país. Pessoas morrendo sem atendimento, porque ou não tem equipe, ou não tem ventilador, ou então não tem anestésico para as pessoas poderem ser entubadas em situações graves. Então, nós não queremos isso, ninguém quer isso. E os próprios comerciantes, e aqueles que estão numa situação crítica econômica, tenho certeza que não querem isso, estão apavorados. Mas a medida que tem que ser tomada não é a flexibilização nesse momento. O que a ciência nos recomenda agora é, ao contrário, mantermos e até ampliarmos o distanciamento social, fazermos com que a bandeira vermelha ou até a preta seja a tônica desse momento. Bom, daqui a uma semana, 2, nós podemos rever essa posição. Pode ser que esteja em decréscimo, espero que já esteja em decréscimo os casos, mas enquanto nós não tivermos em decréscimo, não é a postura adequada para a saúde pública e para a economia. Como eu disse, não há economia com pessoas doentes, enlutadas ou cuidando de doentes.
Então a solução é uma só, cuidar da saúde para cuidar da economia também. Vera Lopes, a cidade de Pelotas está nessa situação. O vereador Marcos Cunha está à nossa disposição, Vera. Então, Marcos, todos nós andamos pensando muito sobre essa, não vou dizer tragédia, mas essas nuvens negras que estão nos assombrando, assim, realmente está muito difícil da gente chegar a uma equação, mas tem coisas que me parecem simples e eu não entendo como é que Pelotas ainda não fez. Por exemplo, essa questão dos ônibus lotados. Eles continuam lotados. As empresas já disseram que elas estão aí para ganhar, ninguém quer ter prejuízo, tudo bem, nós entendemos que eles são comerciários, que eles são empresários e o compromisso deles é com o lucro. Mas não entendemos que quem trabalha com transporte coletivo, já o nome indica, né, não tenha esse espírito comunitário. Nós precisamos que eles sacrifiquem o lucro agora e coloquem mais ônibus à disposição. Quem tem autoridade para fazer isso, vereador, é a prefeitura. E quem tem autoridade para forçar a prefeitura a fazer isso é o nosso legislativo. Não vamos precisar chegar no judiciário, acho eu. Isso é uma das coisas. A outra coisa que eu não entendo é como é que esse pessoal que quer o comércio funcionando, e muita gente quer o comércio funcionando, eles sequer testam os funcionários deles. Esse pessoal que fica ali no balcão, que vai atender, aí vamos dizer, mas o SUS não disponibiliza. Sim, a gente sabe que o SUS não tem disponível para todo mundo, mas existem lugares que estão vendendo teste, tem farmácia, tem até o laboratório aí bem conhecido, Antonello, se não me engano, que também está vendendo, e a obrigação aí é do comerciante. Não tem como ele fugir, é do dono, do proprietário. Ele tem a obrigação de testar aquela turma que está na frente ali, atendendo a empresa dele. Não, assim como os motoristas, os trocadores também têm que ser testados. E também eu acho que quem tem autoridade para fazer isso, vereador, é a prefeitura, ou me engano? Não, Vera, nós já fizemos, inclusive, a respeito da questão do transporte coletivo, uma movimentação importante naquele momento em que nós estávamos tendo aí uma situação de aglomeração completamente descabida, né? Mas com a bandeira vermelha, Vera, nós estamos monitorando o transporte coletivo. Com a bandeira vermelha, com o fechamento de comércio não essencial, com o fechamento, então, de várias atividades, houve uma redução do fluxo. E mais ainda, com a bandeira vermelha, o transporte coletivo ele não pode mais funcionar com pessoas em pé, por exemplo. Então, também há uma redução obrigatória do número de pessoas dentro dos ônibus com a bandeira vermelha. Então 50% da lotação máxima que pode ser utilizada na bandeira vermelha. Por isso que a bandeira vermelha é importante, a manutenção da bandeira vermelha, porque a bandeira vermelha tem um efeito geral, né? Não só diminui o fluxo de pessoas que vão para o centro e saem do centro, como também obriga a uma redução no número de pessoas dentro dos ônibus. Então, tem uma dupla vantagem. E nós, do bloco de oposição, que é composto pelo PDT, eu e a vereadora Cristina, pelo PSOL, a vereadora Fernanda, pelo PT, o vereador Ivan, pelo PSB, o vereador Toninho, nós conseguimos, na última semana também, semana retrasada, uma vitória importante que nós conseguimos incluir naquela legislação das multas por não utilização de máscaras, nós conseguimos incluir uma multa para o transporte coletivo que descumprir os limites de ocupação dentro do transporte. Isso não estava no projeto original do Poder Executivo, e nós, da oposição, conseguimos incluir
essa multa nesse projeto. Então, nós temos uma lei hoje que multa, penaliza o empresário do transporte coletivo se ele não cumprir essa determinação que a bandeira vermelha obriga. Então, nós temos um duplo controle aí que o Poder Legislativo fez graças à atuação do bloco de oposição. Nós conseguimos. Pois não. A propósito disso, é bem pertinente, em cima do que tu estás falando, tem a legislação, mas a jornalista Vanessa Silveira, nossa colega produtora do Contraponto, me passa as seguintes questões. Que é importante agora, nós dizemos para ti, Marcos, que na Rádio Com, na página da Rádio Com, no Facebook, estão chegando denúncias que o comércio não está sendo fiscalizado e os trabalhadores estão desesperados, precisando trabalhar de portas fechadas. E deu para ver também na Domingos de Almeida, comércio aberto, e ferragem, loja de produtos automotivos, e também isso tudo chegando na página da Rádio Com no Facebook. E tem aqui as denúncias, e eu vou ler depois do intervalo, mas agora faltam 7 minutos para o intervalo, eu vou deixar tu fazer essa manifestação, porque segundo essas informações que a Vanessa disse que nós estamos recebendo na página da Rádio Com no Facebook, tu falaste que tem a legislação, mas e a fiscalização, Marcos? Bom, eu tenho encaminhado, tem me chegado também denúncias, e quando eu faço isso, eu encaminho para o secretário de Segurança Pública. E o secretário tem feito abordagens, pelo menos aquelas que eu encaminho, ele tem feito abordagens de fiscalização. Claro que não tem perna para fazer fiscalização, talvez em toda a cidade, como deveria, pode ser isso. Mas, de qualquer maneira, ligue para o 153, faça a denúncia, encaminhe a denúncia, se não for dada uma resposta, bom, aí é uma questão de entrar no judiciário mesmo, mas são momentos diferentes. Eu acho que eu tenho, pelo menos as que têm me chegado, eu encaminho para o secretário, ele tem feito, inclusive já fez, lacrou já estabelecimentos comerciais no centro da cidade. Se vocês lembrarem, a semana passada, o secretário de Segurança Pública, ele lacrou com 3 ou 4 estabelecimentos no centro da cidade que estavam descumprindo a legislação. Então, isso é uma outra questão. Primeiro, nós temos que ter a legislação que proíbe. Depois, nós temos que ter a fiscalização da proibição. É correto. Mas é importantíssimo nós termos a legislação que proíbe, porque senão o ato de estar aberto não vai ser considerado ilegal. E aí nós vamos ter todo esse fluxo de pessoas circulando para ter acesso a esse comércio que não é essencial. Então, bom, esse é o encaminhamento. Só completar para o que a Vera disse a respeito da testagem, eu acho importantíssimo. Para nós termos controle sobre a propagação do vírus, para realmente ser um distanciamento controlado e não uma mentirinha, para ser realmente sério, nós tínhamos que ter testagem em massa. Sem testagem em massa, nós não temos como ter controle de propagação. Então, as duas coisas fundamentais para um controle numa pandemia é hospital adequadamente equipado, com ventiladores, com leitos de UTI, com leitos de enfermaria para Covid e equipes preparadas, isso é um elemento. O outro elemento é testagem em massa para ver como é que está andando a propagação do vírus. Nós não temos isso no Brasil. O Brasil é um dos países que menos testa no mundo. Só para ter uma ideia, em abril, 17 de abril, o Brasil tinha testado 62 mil pessoas. Os Estados Unidos estavam testando 150 mil por dia. Em 4 meses, nós não tínhamos testado o que num dia os Estados Unidos testavam. Então, só para a gente ter uma ideia de que não há testagem. E não há testagem, Vera, nem dos trabalhadores da área da saúde, Vera. Eu fiz um pedido para a secretária, uma proposição, pedindo que pelo menos os trabalhadores da saúde fossem testados. Pelo menos esses. Pelo menos as pessoas que chegam com sintomas nas UBSs, na UPA, fossem testados. Nós não temos isso. Quer dizer, nós não temos nem o teste para quem tem sintoma, não temos o teste para quem está na linha de frente. Por quê? Porque custa caro. Verdade, custa caro. A resposta que eu recebi do executivo é que custaria muito caro testar os trabalhadores da saúde, porque são 18 mil trabalhadores. A gente não quer que teste os 18 mil, vamos lá, vamos pegar aqueles que trabalham no atendimento à população, vamos pegar aqueles que atendem na linha de frente realmente, né? Aqueles que estão em contato com a população, nós reduziríamos bastante, aí não seriam 18 mil, seriam 5 mil, vamos lá, a R$115
não seria 2 milhões de reais, seria bem menos do que isso, o valor que nós teríamos que investir para essa proteção. Mas é aí que tem que colocar os recursos, porque é isso que nos daria capacidade de verificação de como é que as coisas estão andando mesmo. E até poder, se fosse o caso, até poder pensar em flexibilização. Quem tem testagem em massa, e quem tem retaguarda hospitalar eficiente, adequada, pode até pensar em flexibilização. Quem não tem isso, não pode pensar em flexibilização. Eu vou aproveitar esse tempinho que falta, que nos separa, para trazer a mensagem de uma pessoa que fez contato com a página da Radcom e fez uma descrição do que está acontecendo. Ela diz: meu esposo trabalha num determinado local que não seguia os decretos da prefeitura, dos EPIs, horários, e hoje todos os funcionários foram obrigados a trabalhar com a porta fechada, das 8h30 às 18h30. Ela também informa que ligou para a Guarda Municipal para denunciar. A resposta era que o funcionário não ia trabalhar, teria um acordo entre a empresa e o funcionário e o sindicato, a empresa Castro Sistema e Automação. Aí ela agradeceu as informações que recebeu da página da Radcom, porque disse: vi que muitas outras lojas estão fazendo isso, estão com os funcionários todos dentro do local, mas é absurdo saber que aqueles que deveriam fazer a fiscalização não estão fazendo. E também, uma outra mensagem aqui, em outro lugar: alguém pode explicar por que a Guarda Municipal não atende denúncias de aglomeração? É uma vergonha, porque a Guarda Municipal passa só andando de carro e não fazem nada. Esses números são sempre assim: se liga 100 vezes, talvez, e atenda uma como todos os outros. E também tem uma pergunta aqui que é formulada pela Vanessa: o contato, qual o contato para que as pessoas possam denunciar, né? Essa mesma moça denunciou e não foi atendida. Eu vou te passar o contato nós temos um grupo de WhatsApp da Comissão de Combate ao Coronavírus, que várias pessoas fazem esse elenco de problemas e encaminham para a Secretaria. E nós temos recebido resposta, pelo menos. Então, se as pessoas quiserem encaminhar, podem encaminhar para a Comissão de Combate ao Coronavírus da Câmara, que nós vamos encaminhar, sim, para a Secretaria. E é sempre bom ter a foto, e, se possível, né, e o endereço certo, quer dizer, rua tal, número tal, em tal horário de tal dia. Isso é que é importante determinar, tá? Então, nos encaminha, eu vou te passar o link da Comissão de Combate ao Coronavírus, e tu pode disponibilizar para as pessoas entrarem em contato com a comissão, que a comissão vai dar encaminhamento, sim, a essas denúncias, viu? Nós estamos fazendo isso. 11 horas da manhã, nós vamos fazer um intervalo no FM, e na volta, Vera, tu está inscrita para fazer a primeira pergunta depois do intervalo, porque tem aqui já uma enxurrada de mensagens, porque esse tema é palpitante. A professora Fabiane Tejada diz: bom dia, Fabiane. Mais frio para quem gosta é do verão. Bom debate, amigos. Obrigado, Fabiane. A Angélica Berwald diz: melhor programa de rádio. O professor Luiz Henrique Chu também diz: bom dia, queridos. Bom dia, Chu. O jornalista Fábio Costa chega aqui e diz: bom dia, camaradas. Regis, Vera e vereador Marcos Cunha. O Maurício Odorico Salaberry Nunes diz na página do Facebook da Radcom: a mudança da bandeira irá provocar ainda maior confusão no comportamento da população. O professor Luiz Henrique Chu volta aqui e diz: diagnóstico sobre as necessidades foi tema do mês de março. A pergunta agora é: por que as providências não foram tomadas? Ganhar esse tempo é atuar no que mais importa, salvar vidas. Perder esse tempo é correr no sentido da fuga entre aspas, fazendo de conta contra a realidade. Carolina Moreira Paulsen diz: concordo plenamente, as pessoas insistem nessa dicotomia economia-vida, como se fossem coisas antagônicas. A economia não é um fim em si mesma. O professor Luiz Veronês diz:
Precisamos resolver a contradição na equação: morrer de fome ou morrer sufocado. É necessário implantar uma política de renda mínima, de preservação dos empregos e das empresas. Essa é uma questão que me interessa. Quem pode financiar? A sociedade, trabalhadoras e trabalhadores e também as empresas. Quem? Cris Souto diz: grande questionamento, Vera Lopes. Também gostaríamos desta resposta. O Geraldo Moraes, pelo canal da Radicom no YouTube, assim como a Carolina Moreira Poulsen, diz: bom dia, pessoal, acompanhando vocês aqui do Hermena. O Manuel Luiz Martins da Cruz: o Cindy Lojas não vai sustentar as famílias dos trabalhadores que estão morrendo por conta da insanidade, que toma conta de parcela importante do empresariado. Só há um remédio, um sério e rigoroso. Rigoroso ele coloca em letras garrafais, né? Em caixa alta. Isolamento social, com o Estado garantindo a subsistência de quem não pode se manter nesse período. É como eu penso. No YouTube, mensagem do Rafael Boneco: não comprou exames para fazer aquele albergue lá no SESI? Manuel Luiz Martins da Cruz volta e diz: a prefeita está assumindo o risco de matar e, no futuro, de sentar em um banco de réus, junto com outros genocidas. Daltro Sodré: cadê os ônibus de Pelotas? Andam lotados. Canal do vereador Marcos Cunha: não há outra escolha, pelo YouTube. Num momento de ascensão do número de casos, não há outra possibilidade que não seja o isolamento e o fechamento do comércio. É o que afirma a ciência. Isso pelo canal do vereador Marcos Cunha no YouTube, a assessoria dele, óbvio. Já voltamos no FM. Cris Souto diz: trabalhadores e usuários do transporte coletivo estão sendo obrigados a se sujeitar a este horário desde que iniciou a pandemia. O comércio voltou e o horário continua sendo reduzido. Horário de domingo, da 1 à 1, onde não são respeitados, obviamente, o distanciamento social. Lia Vitória: bom dia, Lia. Carlos Alberto Jardim: ótimo programa. Ótimo também o teu trabalho no Diário da Manhã, Carlos Alberto Jardim, o Cogói. Glorinha Espusa diz: bom dia. Aí estão as reações dos espectadores da Radicom. Eu disse que a primeira pergunta, depois do intervalo, era contigo, Vera Lopes. Então, quebrando o gelo, eu queria dar um abraço, um beijo para todos esses conhecidos, em especial o Cogói. Me deu muita alegria saber que ele está nos ouvindo, assim como o Chu, etc. E vamos à pergunta, vereador. É mais ou menos reafirmando aquilo que eu disse no início. Eu soube que em algumas indústrias de Pelotas, apareceu casos de Covid. Pessoas que provavelmente tenham andado de ônibus e tal, e que aqueles empresários, não foi um caso, foram 4, 5 casos, tal, os empresários não se sentiram obrigados a testar ninguém. E isso está me deixando indignada. Claro que a gente sabe que o ideal é teste em massa, testar, mas nós não temos essa condição, vamos cuidar de Pelotas do jeito que a gente pode cuidar. E exigindo, eu acho que é singelo isso, eu exijo que os comerciantes, é um pedido, não é um favor, eu acho que é uma exigência sanitária que os comerciantes, os industrialistas, todos aqueles que querem seus estabelecimentos, suas empresas funcionando, pessoal do transporte coletivo, testem seus funcionários e, principalmente, o pessoal do transporte coletivo não está funcionando com o devido cuidado ali para o trocador e para o motorista. Não basta que eles usem máscara, eles ficam ali muito tempo, tem que ter uma barreira, que não é uma coisa tão cara também de fazer uma barreira
isolando o trocador e uma barreira para o motorista. Enfim, são coisas assim, medidas caseiras. É chazinho perto da pandemia que a gente vai sofrer, mas vai piorar muito se a gente não fizer nada. Essa aí é mais do que uma pergunta, é uma opinião minha, e eu acho que, e passo para ti, Marcos, porque eu acho que quem tem autoridade de pedir isso, exigir, não precisa fazer lei, chegar lá na prefeita, são os vereadores. São os vereadores 4, 5 que sejam, perdemos no voto lá dentro do plenário, mas os 4, 5 que não se conformam com as atitudes que vêm sendo tomadas, têm que ir lá na prefeita e exigir alguma coisa nesse sentido, porque a gente já sabe que não vai vir o teste em massa. Outra coisa também que eu tenho para te perguntar, Marcos, a questão dos ônibus que chegam na rodoviária em Pelotas, de alguma forma, eles são imunizados, eles são, sei lá, sanitizados, tem alguma barreira que possa garantir que eles são higienizados? Eu soube que no ônibus de Porto Alegre já está andando com isolamento, cada fileira de banco fica preservada lá com uma faixa amarela e tal, então eles estão andando com a metade da lotação. É necessário que seja assim. E, enfim, são essas coisas mínimas, sabe, que a gente pode fazer pela cidade e parece que está faltando autoridade aí para decidir. Acho que fiscal nós não temos tanto, mas atitude a gente espera não só do empresariado, mas também das pessoas que procurem evitar as tais aglomerações, enfim, essa coisa toda. É isso aí, gente. Então, Vera, nós na última reunião, nós tivemos uma reunião na Comissão de Combate ao Coronavírus e um dos temas que foi trazido foi exatamente esse, do transporte coletivo, e o outro tema naquela oportunidade era a reabertura do Pop Center. Não sei se vocês acompanharam, nós fizemos uma fiscalização da estrutura do Pop Center, e o Pop Center é um local de confinamento. Não tem circulação de ar, as próprias bancas elas interferem na circulação, não há distanciamento ali, tu vê uma banca da outra, se vocês abrirem os braços, vocês tocam numa banca do lado da outra. Então, era uma situação completamente, então, inadequada para a reabertura. Mas, mesmo assim, foi feita a autorização para a reabertura, e nós fizemos uma intervenção na Comissão de Combate ao Coronavírus e pedimos uma audiência com a prefeita para que ela retrocedesse, voltasse atrás e permitisse que os comerciantes pudessem comercializar ali no estacionamento, ali fora. Bom, nessa reunião que nós tivemos com a prefeita e uma representante dos permissionários, aliás, fez uma fala muito, muito clara, assim, né, com as preocupações de todos aqueles que trabalham no Pop Center, exatamente com a questão da saúde pública, né, porque o ambiente não é ventilado, não tem abertura suficiente, não tem distanciamento social possível ali dentro. No final, nós tivemos um ganho. Hoje foi autorizado, agora semana passada já foi autorizado, já está acontecendo a comercialização no estacionamento do lado de fora. Nessa reunião que nós fizemos com a prefeita, um dos temas que foi trazido até pelos próprios permissionários do Pop Center foi a reclamação a respeito do transporte coletivo. Não adianta nada as pessoas terem todos os cuidados em casa, higienizarem as mãos, usarem máscara depois que saem, tudo, chegarem no transporte coletivo e se depararem com aglomeração e a contaminação vai se dando ali. Não adianta chegar depois no local de trabalho, e no local de trabalho até ter o distanciamento, até ter o álcool gel, se no meio do caminho, no transporte, a pessoa foi contaminada. Então, essa reclamação foi feita e nós pedimos providência, inclusive, em relação ao cobrador e ao motorista também. Assim como a Vera está dizendo, eu concordo. O motorista e o cobrador, ele tem estudo sobre isso. Eu acho que a Fundação Getúlio Vargas que tem um estudo sobre isso, especificamente mostrando como há uma contaminação, eles têm 70% mais chance de serem contaminados porque ficam permanentemente dentro do ambiente, tanto o motorista quanto o cobrador, diferente de alguém que sobe e desce
no ônibus mais ou menos rapidamente. Quanto maior o tempo que uma pessoa fica dentro de um transporte coletivo, maior a chance dela se contaminar. Isso já tem estudos sobre isso mostrando. E por isso mesmo, motoristas e cobradores são os mais expostos à contaminação. E essas barreiras físicas ajudam. E manter as janelas abertas ajuda, tudo isso ajuda, né? Porque nós precisamos de ventilação. Uma estratégia importante é a ventilação. Então, essa notícia de que pessoas estão trabalhando em local fechado é péssima. Porque o que nós deveríamos ter, então, no mínimo, se as pessoas têm que trabalhar e têm autorização para trabalhar, e a legislação permite, é que sejam em locais o mais arejados possível, que sejam abertos, ventilação natural tem que ter nesses locais. E nós pedimos isso para a prefeita, tanto com relação ao transporte coletivo, quanto a testagem para aqueles que estão ali de frente. Eu acho que é possível, Vera, diferentemente do que disse a secretária, no sentido de que não é possível fazer testagem, eu acho que é possível, sim, fazer testagem das pessoas que estão na linha de frente. Eu acho que deveria ser o exemplo que o município teria que dar para, então, poder exigir dos outros, né? Se o próprio município não testa quem está na linha de frente nas unidades básicas de saúde, não testa os seus trabalhadores na área da saúde, vai exigir que os outros testem trabalhadores que não são na área da saúde? Eu acho que fica incoerente. Eu acho que o município tem que dar o exemplo. Tinha que começar pela testagem dos seus trabalhadores, principalmente aqueles que lidam com a população, para, com isso, conseguir ter autoridade para exigir dos demais empresários locais, poderem também, daqui a pouco, exigir deles a testagem dos seus funcionários. Como é que vai exigir o município se ele mesmo não testa? E a testagem não é algo, assim, fora do padrão, quer dizer, é possível, sim, nós temos recursos para isso. Pelotas, Vera e Regis, historicamente, é um dos municípios que menos investe em saúde no estado do Rio Grande do Sul, com recursos próprios. Nós estamos na posição 494, dentre 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Então, nós temos, sim, margem para investir mais em saúde. Agora é a hora. Agora é o momento. Ademais, a Câmara de Vereadores já transferiu recursos em grande quantidade para o município, mais de 1.800.000 de uma vez, depois mais fundos municipais que nós autorizamos que fossem levados para o Executivo. Aliás, amanhã, às 9h30 da manhã, nós vamos ter uma audiência pública com o secretário de Finanças para ele dizer para a comunidade quanto já chegou para Pelotas de recursos. Outro dia, um vereador da base do governo disse que já tinha chegado os 44 milhões do governo federal só para combate à Covid. Então, foi dito isso por um vereador que foi líder do governo, que disse que não confia mais nos dados oferecidos pela administração. Aliás, os dois vereadores, tanto do PP quanto do PTB, disseram na última reunião da Câmara que não confiam mais nos dados que são oferecidos pela administração com relação ao combate ao coronavírus. Por isso, acabamos pedindo uma audiência, então, com o secretário de Finanças, para que o secretário diga quanto de recursos já chegou para combate ao coronavírus e onde é que foram colocados esses recursos. Porque 44 milhões do governo federal, mais 1.800.000 da Câmara de Vereadores, mais 2 ou 3 milhões de outros fundos que chegaram, e onde é que foram colocados? Lá no hospital de campanha, entre aspas, porque de hospital não tem nada, nós fizemos uma fiscalização lá, verificamos que o SESI são camas de madeira sem impermeabilização nenhuma, quer dizer, é um albergue de má qualidade, não é nem um albergue de boa qualidade, e não serve para o hospital de campanha. Então, 411 mil reais para 3 meses de aluguel já foram despendidos ali para uma estrutura que não serviu. Agora, então, nós poderíamos ter, então, direcionado esses recursos para fazer testagem, por exemplo. Foi uma opção naquele momento. Tá legal. Vereador, a Vera Lopes, acho que quer voltar a falar da questão da testagem. Vera? Não só da testagem, mas também da falta de equipamentos, as famosas EPI, roupas adequadas para o pessoal da saúde. É o que se tem ouvido falar, é o que as pessoas reclamam. Estão com roupas precárias. E isso a gente sabe que é fatal para quem atende doentes com essa morbidade aí. Então, olha, realmente, se não consegue, pelo menos, equipar bem os que tem. Outra coisa, nós sabemos que Pelotas tem um déficit para médico que era anterior
ao coronavírus esse, né? Já se via que eles pediam tal, não tem atrativo porque o salário é muito baixo. Alguma coisa está errada aí na Secretaria de Saúde e nós estávamos com déficit de médico antes, agora deve estar muito pior, não sei, não tenho nem informação, mas o que a gente ouve falar é isso. Tá e bem. mais outra coisa, vereador, a questão dos ônibus que chegam na rodoviária, isso aí já foi objeto de preocupação de alguém? Bom, o Sim, Marcos, só um pouquinho, o Marcos já responde em seguida, estamos com 11 horas e 17 minutos, e como eu disse, felizmente, tem uma enxurrada de mensagens aqui na página da Radicom no Facebook e também no canal da Radicom no YouTube. Aliás, aproveite para quem não se inscreveu, que vá lá, se inscreva no canal da Radicom no YouTube, ative o sininho para receber as notificações relativas à programação da Radicom, que vão sendo também transmitidas pelo novíssimo canal no YouTube. Daniel Siqueira Pereira diz: o isolamento é essencial, mas tem que fechar mesmo, não esse faz de conta que está acontecendo em Pelotas. Ele pela página da Radicom no Face. A Rosângela Silveira Rodrigues diz no canal do YouTube da Radicom: bom dia, Rosângela. A produção de alimentos é bem maior do que a demanda da sociedade. Não tem justificativa para ninguém passar fome, mas é preciso abrir mão do lucro neste momento de tragédia. Luana Farias diz: bom dia, Regis. Bom dia, Luana. Ela diz bom dia para mim, para a Vera e para o vereador Marcos Cunha e diz: grande debate. A Lilian Lorenzato diz pelo canal da Radicom no YouTube: é preocupante o descaso e desrespeito dos comerciantes com seus funcionários. E realmente a fiscalização é falha, infelizmente. O Jorge Eremites de Oliveira diz: hashtag Marcos Cunha 2020. Elô Festa diz a Elô: bom dia para vocês todos. Que boas são essas explicações para todos nós. Boa semana. Para ti também, Elô. A Luana Farias, que é agente comunitária de saúde, diz: a prevenção, o isolamento social, a lavagem das mãos, o uso de máscaras, cuidados básicos, ainda é a melhor solução contra a pandemia do coronavírus. O Jorge Eremites de Oliveira, professor da Universidade Federal, volta aqui e diz: grande abraço aos amigos Marcos Cunha e Regis Oliveira e a amiga Vera Lopes. Saudades de ti também, Jorge Eremites de Oliveira. Um abraço, companheiro. O Roger Pérez diz aqui: bom dia para vocês. Quem sabe uma ação coletiva das bancadas de oposição no Ministério Público para cumprimento da lei. Também pelo canal do YouTube da Radicom, o Geraldo Moraes diz: Expresso Embaixador está usando esta diretiva, um passageiro por fileira, mas não vi nenhum tipo de testagem na rodoviária. A Fernanda Porciúncula diz: bom dia, sim, temos de cuidar dos nossos anjos, os médicos, de frente para que eles tenham saúde para salvar vidas. Ainda a Fernanda Porciúncula. Um abraço, Regis Oliveira, Dona Vera Lopes e ao vereador Marcos Cunha. O Douglas Rafael Duarte diz: a própria prefeitura publicou dados ao longo da semana que se encerrou, dizendo que depois dos funcionários da saúde, os trabalhadores do comércio foram os que mais se contaminaram com o coronavírus em Pelotas. Ou seja, o endurecimento do isolamento social através do fechamento do comércio é uma das medidas mais efetivas para a contenção da disseminação da pandemia e a proteção dos trabalhadores. Hashtag Marcos Cunha 2020. Fernanda Porciúncula: lockdown em Pelotas resolveria tudo. Glorinha Espusa: além da inviabilidade do teste em massa, ainda há dúvidas quanto à precisão do termômetro utilizado para verificar a temperatura dos clientes antes de ingressar no estabelecimento comercial. Fui a um supermercado e a minha temperatura estava em 34 graus. Verificar a temperatura dos clientes não é uma garantia de que não estejam em estado febril. Aprendi a medir a temperatura antes de sair de casa. Acredito que todos deveriam tomar o mesmo cuidado.
a Fernanda Porciúncula volta e diz: tinha que fiscalizar essa gurizada fazendo open com lista de 150 pessoas ou mais para quem podemos ligar, pedir ajuda. Maurício Odorico Salaberry Nunes, vereador, ficou esclarecido para onde foram os recursos financeiros? Pelo que eu sei, amanhã, audiência pública. Tiago Maciel de São Leopoldo, estou ligado aqui. Um abraço, Tiago. Elemar Sandi, abraço, Marcos. Quanto aos recursos da saúde, o que esperar de um governo que conversa recursos para a saúde por 20 anos? Conversa não, ele quis dizer congela. Ele está se referindo à PEC do teto dos gastos, a PEC da morte, congelou. E vai ficar mais grave depois que passar a pandemia, viu, Elemar? Tiago Maciel, parabéns pela iniciativa de debater esse assunto. O Tiago Maciel falando de São Leopoldo. O Elemar corrige aqui, ele queria dizer congela os recursos. Ali a Vitória diz: governo sem transparência gera todo tipo de desconfiança. Eu totalmente desconfiada do governo estadual, que é do Eduardo Leite, o ex-prefeito, e do governo municipal, diz ali a Vitória. A Lilian Lorenzato, essa proposta do Roger é uma boa. O Elemar Sandi, abraços, Marcos. Recursos da saúde foram congelados em Brasília por 20 anos. A Lilian Lorenzato volta e diz: é mesmo o comércio essencial, como o da construção civil, não tem respeitado as medidas de segurança. O Tiago Maciel diz que ele está em São Leopoldo ouvindo a Rádio Com. E o Ari Vieira Lemos Júnior, que é médico, diz: bom dia, ótimo debate. Grande Ari Lemos, abração para ti. Olha aí, Marcos, o povo está reagindo. O trabalho de vocês é fundamental nessa hora. Então, eu quero dizer o seguinte, nós já tínhamos um problema gravíssimo, realmente, como a Vera já tinha mencionado, antes da pandemia. Antes da pandemia, já faltavam cerca de 200 leitos em Pelotas. Antes da pandemia, nós já tínhamos aglomerações dentro dos corredores do pronto-socorro. Aliás, nós fizemos lá, depois de um esforço muito grande, uma denúncia ao Ministério Público. O Ministério Público ingressou com uma ação e nós ganhamos uma ação que diz o seguinte: ninguém pode ficar no corredor do pronto-socorro mais de 3 dias à espera de leito clínico ou mais de 2 dias à espera de leito de UTI, sob pena do município pagar uma multa diária de R$10 mil por paciente dia. Isso está vigorando, isso é uma decisão, um acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que pode ser utilizado agora por quem está nos ouvindo. O que tem que fazer? Pegar o prontuário e mostrar que está mais de 2 dias à espera de leito de UTI ou leito clínico e pedir ao Ministério Público que aplique a multa. Na prática, o que acontece? Quando há a denúncia, eles conseguem um leito. Mais ainda, mais importante ficou agora esse acórdão durante a pandemia. Mas é só para dizer que nós já fizemos esse movimento, inclusive na direção do Ministério Público. Mas, por enquanto, já conversamos com o Ministério Público sobre essas aglomerações, mas, por enquanto, o Ministério Público tem entendido, isso tem sido manifestado, que há uma discricionariedade do gestor, que o gestor tem, vamos dizer assim, um espaço de liberdade de fazer as interpretações e de agir de acordo com o seu entendimento nesse momento, que não seria ainda agora o momento do Ministério Público intervir nessa ou naquela direção, porque eu busquei o Ministério Público quando, lá atrás, lá em abril, a Prefeitura tomou a decisão de flexibilizar, colocando como atividade essencial o shopping center, por exemplo. Eu achei completamente descabido naquele momento fazer isso, baseado no documento da Universidade Federal, que dizia, lá em 21 de abril de 2020, que para poder flexibilizar nós precisaríamos ter estrutura hospitalar de retaguarda para atender Pelotas e a região. Pelotas é uma cidade polo regional. O estudo da universidade, na verdade, falava só sobre Pelotas. Dizia, olha, para Pelotas, só Pelotas, nós deveríamos ter 87 leitos de UTI para termos essa possibilidade de flexibilizar. Ora, nós tínhamos naquela oportunidade 17 leitos. Nós temos hoje cerca de 31 leitos. Então, nós estamos muito aquém daquilo que a universidade, que os estudiosos, que os pesquisadores, epidemiologistas, que trabalham nisso há anos, que têm reconhecimento internacional, estão dizendo que nós deveríamos ter. Portanto, não temos a estrutura de retaguarda hospitalar que deveríamos ter para poder flexibilizar. Se tivéssemos, bom, a própria universidade diz, bom, tendo isso, tendo acompanhamento com projeção através de testes, tendo o controle das pessoas que entram e saem da cidade, na rodoviária, nos locais de entrada e saída, tendo tudo isso,
se poderia pensar em maior flexibilidade porque teria um controle maior. É isso que diz o estudo lá da universidade. Bom, se nós não temos isso na partida, e é por isso que eu sou contrário ao chamado distanciamento social controlado do governo do Estado, porque não tem controle nenhum, uma falácia, porque só pode haver controle com testagem. Só pode haver controle se nós tivéssemos a retaguarda. Ora, se nós já saímos de uma condição sem a retaguarda, não temos testes de controle. Que controle é esse? Como é que é controlado? É uma ficção. Então bota uma bandeirinha de uma cor, bota outra bandeirinha de outra cor, e fica parecendo que as pessoas vão se sentindo mais à vontade. Bom, então está havendo controle, parece, tem uma aparência de controle. Aí dá por cima, o próprio governo do Estado diz que quer abrir para o campeonato do futebol, quer abrir para o campeonato gaúcho. Qual é a mensagem que passa à população se um governo diz que é favorável ao retorno do campeonato de futebol? É preocupante a situação do Rio Grande do Sul? Não. A pessoa vai dizer não. Olha, se pode até voltar ao futebol, que é atividade menos essencial do que o futebol, que eu sou um amante do futebol, sempre gostei, fui atleta do futebol, o Regis foi minha testemunha, que não me deixa mentir, fui atleta de futebol, gosto de futebol até hoje, jogo futebol até hoje, mas eu tenho que saber, é uma das coisas menos essenciais que nós temos é o futebol. Então, o que acontece? Se o governo do Estado passa essa mensagem, está tudo sob controle, hein? Distanciamento controladinho, a bandeirinha, a outra bandeirinha, está tudo sob controle. Essa é a mensagem que passa. Ainda diz que pode voltar ao futebol, a mensagem para a população é, não está tão preocupante assim, é um exagero isso, olha, fiquem mais tranquilos, mas, infelizmente, isso é muito bom sob o ponto de vista, assim, político, né, de aparecer como alguém que está sob o controle da situação, mas na prática, na realidade, se não há testagem, se não há retaguarda dos hospitais, vai criando uma condição de afrouxamento, vamos dizer assim, por parte das próprias pessoas, que é gravíssimo, que coloca as pessoas em situação de risco de vida. Então Marcos, é isso que nós estamos vendo, né? Sim, Marcos e Vera, em seguida. Tem um ouvinte que se comunicou com a Rádio Com pela forma tradicional, antes da internet, que é pelo telefone. Ele ligou, né, e perguntou se tem como aumentar o horário dos ônibus. Ele disse que é obrigado a ir e voltar de bicicleta porque não tem ônibus nesses horários, Marcos. Tá bem, esse é um tema complexo até, isso eu reconheço. Por quê? Porque há alguns, e aí também tem uma discordância, né? Alguns dizem o seguinte, se nós colocarmos os ônibus nos horários normais, nós estamos facilitando a circulação das pessoas. Então, nós estaríamos estimulando a circulação. Essa é uma questão, tá? Outra questão mas nos horários de pico, bom, esse é outro tema. Eu sou favorável a aumentar os ônibus nos horários de pico. Eu sou favorável agora, nesse momento, a não ampliar o horário de ônibus para todos os horários, para não facilitar a circulação. Agora, nos horários de pico, nós tínhamos sim que aumentar, fazer ao contrário do que os empresários fizeram. Os empresários pegaram 2 linhas e fizeram uma. Pestana e Getúlio Vargas, por exemplo, que tinham 2 linhas, eles juntaram as 2. Ao invés de fazer 4 linhas, 2 a mais para cada um, para diluir o número de pessoas, botar 2 ônibus um do lado do outro, para botar metade do volume dos 44 sentados e 10 em pé, que deveriam ser 22, então, para ter distanciamento social dentro do ônibus, para ter segurança. Não, eles fizeram pior. Eles tiraram uma das linhas e consolidaram numa só. O que aconteceu? Maior aglomeração. Eu fui na parada de ônibus e ouvi relatos das pessoas dizendo o seguinte, muitas vezes ficava 1 hora e meia, até esperar que o ônibus não estivesse tão cheio, porque a pessoa, sabendo do perigo que corre, ela mesmo vai se protegendo. Bom, se no horário de pico que eu saí do meu trabalho, eu não vou conseguir pegar porque está lotado, então eu vou esperar 1 hora. Vou esperar 1 hora para pegar o outro daqui a 1 hora, porque estão espaçados os horários, né? Então, eu quero dizer para o ouvinte o seguinte, eu acho que aumentar normalmente os horários de ônibus em geral, eu acho que não é bom ainda, porque estimularia a circulação das pessoas, e eu acho que não devemos estimular. Mas eu sou favorável, já fiz esse pedido formalmente para a prefeitura, já falei isso pessoalmente para a prefeita, dizendo que nós deveríamos ter um aumento do número de ônibus nos horários de pico, para evitar que as pessoas ficassem nessa situação de aglomeração. E fomos permanentemente contrários à possibilidade de botar 10 pessoas em pé, como a prefeita determinou. Eu acho que nós deveríamos ter, na verdade, um tratamento de metade do número de assentos.
Nós tínhamos que ter, são 44 assentos, nós deveríamos ter 22 só assentos por ônibus. Isso que nós deveríamos ter nesse momento de pandemia. Mas, infelizmente, até agora tem prevalecido o interesse dos empresários de fazer não só os 44 sentados, mas também mais 10 em pé que eles conseguiram. Mas na bandeira vermelha, já encerra a minha fala, na bandeira vermelha, pelo menos, eles são obrigados a manter só os sentados. Não tem os 10 de pé. Então já melhorou um pouquinho. E tem esse regramento que nós, do bloco de oposição, conseguimos colocar, que é uma multa. Se tiver, então, para além dos sentados, alguém em pé, estaria extrapolando o limite, poderíamos aplicar uma multa no transporte coletivo hoje, graças a essa emenda que o PDT, o PT, o PSOL, o PSB fizeram no projeto que veio do Executivo. 11h32, Vera Lopes. O tempo já está estourado. O que manda? Não, eu só queria lembrar para todos nós, inclusive que esse pessoal que nos acompanha, que há uns 15 anos atrás teve uma crise de aftosa no Rio Grande do Sul, e onde era comum a gente encontrar em cada Polícia Federal uma barreira que limpavam, sanitizavam os ônibus com maior cuidado, porque para não transmitir para todo o Estado a tal da aftosa. Todo o direito, claro, estavam defendendo a economia do Estado, batemos palmas para isso. Não entendo agora que tem essa epidemia violentíssima aí, que todo mundo sabe que é uma epidemia violentíssima, não façam barreiras para ônibus e caminhões, e, enfim, sanitize como a Argentina fez, logo ali, passando a fronteira do Brasil, uruguaiana, ali em diante, os caminhões são todos lavados lá com uma solução que eu não sei qual é, ônibus não entram, mas caminhões, porque estão defendendo o território deles da epidemia. Não entendo por que Pelotas não defende seu território em relação aos ônibus que vêm de outras cidades, com mais ou menos. Tá bem. Já congelou a imagem da Vera, deu uma congelada na tua imagem aí, mas nós já estamos no tempo de encerrar o espaço. É isso. Está congelado ainda? Não, agora já descongelou. É isso, vereador. Acho que tem que fazer realmente barreiras sanitárias para ônibus que entram e saem de Pelotas e limpar melhor os ônibus urbanos, porque eles continuam muito sujos. E assim não dá a impressão que estejam sendo devidamente sanitizados quando chegam lá nas suas garagens. Era isso aí, um bom dia para todos, abraço para a turma que está nos vendo, ouvindo, e amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia. Obrigado, vereador Marcos Cunha, do PDT. Muitas mensagens não poderão ser lidas, porque o tempo já está estourado. O Marcos poderá responder essas mensagens na página do Facebook da Rádio Com. Encerrando agora o Contraponto Debate, eu quero fazer um pedido de desculpa público aqui, porque no final do Contraponto Debate, na última sexta, na pressa de terminar, eu terminei tendo uma atitude até machista com a Vera Lopes, com a vereadora Fernanda Miranda, e a professora Carla Ávila estava ouvindo e fez essa observação, e junto com observações que a minha colega Vanessa Silveira já tem feito há algum tempo, que certos comportamentos do machismo eles estão introjetados na gente, mesmo que a gente não queira, mesmo que conscientemente a gente não queira expressar o machismo, mas como são mecanismos que já estão, né, na nossa formação social, eu terminei sendo vítima deles e não gostaria, mas fui e peço desculpas públicas aqui à vereadora Fernanda Miranda, à colega Vera Lopes, à professora Carla Ávila e à minha colega Vanessa Silveira. Elas têm razão e eu tenho mesmo que melhorar nesse aspecto e faço isso de público aqui. E assim eu encerro o programa. Obrigado, Marcos, obrigado, Vera, e a todos que prestigiaram o espaço da Rádio Com aqui no Contraponto. E até amanhã, às 8h30, com mais uma edição do programa Contraponto aqui no 104.5 FM. Um abraço e até lá. Tchau.